Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e Ele nos leva a uma só direção. Nosso caminhar é difícil, é por meio de pedras, espinhos, porém sabemos onde o caminho vai chegar. Por isso, não desanime, a vitória está bem perto, a vitória está bem próxima. É necessário a coragem, a força, é necessário ter ânimo todos os dias. E o ânimo a gente encontra aqui na palavra, na Eucaristia. Hoje a igreja lembra a festa, a memória de São Mateus, apóstolo e evangelista. Portanto, a igreja vai se vestir de vermelho, porque trata-se de um apóstolo que foi mártir, cobrador de impostos e depois discípulo de Jesus. Mateus nos deixou seu extraordinário testamento de fé e de amor, um dos 4 evangelhos redigido para a comunidade judaica cristã. É o evangelho do reino de Deus, das bem-aventuranças e do cumprimento em Cristo das promessas da antiga aliança. Celebremos agradecidos a Deus pela história da salvação. E hoje, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. E nós vamos ver o sentido do chamado de Mateus, o momento que Jesus vai estar de frente com um cobrador de impostos, julgado pela população como um pecador, e esse homem vai dizer sim a Jesus. E nós vamos ver o sentido dessa vocação de Mateus para a nossa vida hoje também, visto que também somos pecadores. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Ide e de todas as nações fazei discípulos, diz o Senhor, batizando-os e ensinando-os a observar todos os mandamentos que vos dei. Conferi Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19 seguinte. Primeira leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso de 1 a 7, ponto 11 a 13. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Cada um de nós recebeu a graça na medida em que Cristo lhe deu. E foi Ele que instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres.
Assim, ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 18. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite essa mensagem. À noite publica essa notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje, um dia que a Igreja celebra a memória de São Mateus, apóstolo e evangelista, esse homem que nós vimos aí, que era cobrador de impostos e depois resolveu seguir Jesus. Recebeu o convite do Mestre e deixou a sua vida, deixou o seu trabalho, onde ele, na sua banca, cobrava os impostos, e assim vai seguir Jesus. Jesus dá para Mateus um convite que dá a cada um de nós. Mateus mostrou seu serviço, mostrou seu trabalho, deixou seu extraordinário testamento de fé e de amor, um dos 4 evangelhos, redigido para a comunidade judaico-cristã. E esse evangelho que nós lemos hoje, que ele próprio escreveu, mostrando quanto amor tinha pela sua vocação, colocando em detalhes o momento que Jesus vai chamá-lo, o detalhe em que ele vai convidar o mestre para um jantar com seus amigos,
para uma despedida, é o Evangelho do Reino de Deus, das bem-aventuranças. Mateus vai mostrar toda a sua admiração pelo Mestre, escrevendo aquelas passagens do cumprimento de tudo aquilo das promessas antigas que se realizaram em Jesus, como das bem-aventuranças. Ele vai mostrar um Jesus que o cativou, que o convenceu, de um Jesus que o seduziu por suas palavras, por seus gestos, por seu olhar, porque o olhar de Jesus era um olhar envolvente. E nós somos convidados hoje também a celebrar esse Jesus engrandecido na vocação de Mateus. Em Mateus capítulo 9, diz que Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. E assim também Jesus, se dirigindo a nós, ele vai ver um homem, uma mulher, um irmão, uma irmã, e vai fazer também o mesmo convite que fez a Mateus, dizendo: segue-me. Mateus se levantou e seguiu a Jesus. E eu tenho me prontificado a me levantar e seguir Jesus? Ou sou mais um desses que dá a resposta sim e permanece sentado? Jesus quer a nossa prontidão, como a prontidão de Paulo, demonstrada na carta aos Efésios, capítulo 4, verso de 1 a 7, até o versículo 13, quando Paulo vai dizer: irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, mas dizendo isso alegre, feliz. E foi isso que Mateus também se prontificou, a ser prisioneiro no Senhor. E Paulo vai completar: vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. E aí a palavra vocação, que é o que nosso tema hoje nos convida a refletirmos, visto a vocação de um grande discípulo como Mateus, como do próprio Paulo e de tantos outros que seguiram Jesus, tornaram-se santos, homens decisivos, capazes de dar a vida por Cristo, como o próprio Mateus. E Paulo vai mostrar como deve o nosso chamado de discipulado, de apóstolo, de missionários, quais as qualidades principais, ele vai dizer, com toda a humildade e mansidão. Aí as duas palavras, humildade e mansidão. E uma palavra chama a outra. É impossível a mansidão sem humildade e é impossível a humildade sem a mansidão. E isso para a nossa boa convivência, porque Paulo escrevia isso para as comunidades de Éfeso. E a nossa comunidade é o nosso meio onde nós convivemos, a família, o trabalho. Devemos, como Paulo dizia, suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E isso tendo em vista que há Jesus Cristo como a pedra principal, que é um só corpo, um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fortes chamados, como diz Paulo. E é tendo em vista essa esperança que Mateus se levantou e se prontificou a seguir o Mestre, e também se prontificou a dar sua contribuição importantíssima, escrevendo um testamento que nós lemos hoje, e a igreja se serviu como um documento que prova a própria existência do Mestre, a existência de um Cristo que nos dá um direcionamento. Tendo em vista essa mesma esperança, que Mateus vai levantar-se e abandonar tudo. Ele vai ver que vale a pena. Assim como Pedro abandonou seu trabalho, abandonou sua família, este homem vai abandonar seus amigos, vai abandonar sua casa e vai seguir o Mestre.
E Paulo também abandonou tudo, todo o seu trabalho, para se empenhar por um homem, por um reino, por uma proposta, por um só batismo, por uma só fé, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos, como diz São Paulo, e permanece em todos. Nós recebemos a graça, nós recebemos o batismo, nós recebemos a proposta e agora é hora de respondermos. Tenho assumido minha vocação? Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração. Hóstia celestial, hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Vamos rezar as laudes agora? Você que participa aqui conosco, nós temos uma oração de 20 minutos. Faça parte desta oração. É uma oração de consagração a Deus. Nós nos unimos a toda a igreja. Nossa comunidade aqui no canal é uma comunidade, mas essa comunidade se une a toda a igreja. É a mesma oração que todo o clero reza junto todos os dias. O clero que representa o Papa, os bispos, os cardeais, os religiosos, todo o clero vai rezar essa mesma oração. Por isso é uma oração de muito poder, de cura, de libertação. É uma oração de esperança, de assumirmos a nossa vocação, como hoje nós lemos e vimos, refletimos na vocação de Mateus. Aqui, portanto, vamos fazer a oração das laudes conosco. Clique nesse ícone e dê uma entrada aí e vamos começar a nossa oração. Todos os dias você está convidado a fazer conosco. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like. É importante o seu like. Dê sempre o seu like no início, no meio e no fim. Mas não esqueça de dar o seu like para deixar bem recomendado o nosso vídeo, para que outros venham participar conosco da nossa liturgia, da nossa reflexão. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos, deixando também seus comentários, para que nós possamos rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. São Mateus, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós.